Não há dúvida nenhuma que o projeto do nosso querido companheiro Osmar Terra é de uma profundidade. E é desses projetos que a Câmara se dedicou. Reuniu o povo brasileiro, todas as entidades, a favor, contra. Foi um estudo feito com o maior carinho e com o maior respeito. E Osmar Terra conseguiu uma grande vitória. E acho que a maneira de homenageá-lo melhor não é só votar a favor. Com Vossa Excelência, eu, o senador Cristóvão, já dissemos que vamos votar a favor. Mas a debater mais a matéria. Porque essa é uma matéria que não tem limite para debater. É quase que ao infinito. Então, vamos analisar sobre o ângulo do Senado. E creio que cada um de nós tem várias tonalidades que pode dar o caráter pessoal a esse assunto. Eu, como pai, como governador, como ministro da Agricultura, como político, ao longo de 50 e tantos anos, posso falar a vida inteira sobre isso. Posso falar como Vossa Excelência, um coloninho lá de Caxias, nunca vi falar em droga, não sabia o que era. Para mim, droga, nós em Caxias, droga era uma porcaria que a gente comprava e o sapato entrava água, o caderno que as folhas arrancavam o seu natural. Por isso, acho, e me emocionei com o discurso de Vossa Excelência. E conte comigo no trabalho que sei que Vossa Excelência haverá de coordenar. E esse eu faço questão de participar, discutir, debater, aprender, e não digo ensinar, mas contar fatos que eu conheço que podem ajudar. Senhor presidente, eu tinha preparado um pronunciamento e vou apresentá-lo sobre ética e política. Eu fiz esse pronunciamento, pensei, quando começou a correr na Câmara uma emenda querendo mexer com a ficha limpa, querendo alterá-la. Me desculpe, mas eu acho um desastre. Eu acho um desastre. E quando eu vejo os senadores que estão dentro dessa matéria, eu me apavoro, porque é um deputado do maior estilo, um líder importante, de grande credibilidade, e que entra numa matéria dessa natureza. Não que eu não diga que o ficha limpa merece muita discussão e muito debate. Nós três que estamos aqui somos testemunhas. Quando nós votamos o ficha limpa, foi uma espécie de golpe que nós demos um verdadeiro golpe, que pegou muita gente de surpresa. Nós sabemos que o projeto de ficha limpa veio da Câmara com muitas questões que devem serem alteradas. Ele não veio perfeito. Nós, Cristóvão, Vossa Excelência e eu, como muitos senadores, entramos com uma série de emendas para aperfeiçoá-lo. Mas quando chegou naquele dia, que era o último dia, que ou a gente votava ou morria, nós ficamos aqui para discutir. E se nós apresentássemos emenda e a emenda fosse aprovada, voltava para a Câmara e morria o projeto. Acabava. Então, eu fui um dos que vinha a essa tribuna fazer um apelo. Meus colegas senadores, eu retiro todas as minhas emendas.
E faço um apelo para que os colegas também retirem as emendas dele. Vamos votar como está. E vamos assumir o compromisso de mais tarde debater a matéria e fazer o aprimoramento que é necessário. Mas se nós fizermos isso agora, volta para a Câmara e morreu, não se fala mais. E a lógica era tão correta que todos os senadores tiraram as emendas. E vários senadores que eram contra o projeto votaram a favor e ele foi aprovado por unanimidade sobre esse argumento. Vamos votar agora e depois vamos ver. Então, vamos ver. Mas não uma emenda como apresenta na Câmara, que veja, que uma figura que eu acho que é unânime no Brasil. A figura desse querido cidadão, Carlos Aires Brito, é hoje uma unanimidade nacional de seriedade, de respeito, de credibilidade. Presidente Supremo, sim, presidente Supremo. Mas ele foi muito mais do que presidente Supremo. Ele soube conduzir aquela casa nas horas mais difíceis, inclusive essa do ficha limpa, com tranquilidade, com grandeza e com respeito. Me permita, Santão Simão, a política de cotas, que Vossa Excelência foi os que mais defendeu aqui, quando alguns se encolhiam. Vossa Excelência sempre defendeu, e sob a presidência dele que nós aprovamos no Supremo. É verdade, é verdade. E aqui ele faz a defesa enfática da ficha limpa. Do ponto de vista da depuração ética dos costumes político-administrativos, acho um lamentável retrocesso, para não dizer um desastroso retrocesso. É a palavra do presidente Supremo até ontem. E eu ainda espero que a Câmara não vote. Eu ainda espero que o nobre líder do PT de São Paulo, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito por ele, não avance com esse projeto. Mas se avançar, temos que nos preparar. Temos que nos preparar para rejeitar aquele projeto e reconhecer que temos que entrar na reforma política e aprimorá-la, mas não da maneira que é feita. A maneira que é feita é pura e simplesmente para acabar com o projeto. O projeto de prefeito que tenham rejeitado as suas contas pelo Tribunal de Contas, a emenda exige que seja votada pela Câmara de Vereadores. E cá entre nós sabemos, infelizmente, que a manifestação da Câmara de Vereadores é uma manifestação só política. Se ele tem maioria, ele ganha sempre, por maior vigarice que seja. E se ele não tem maioria, ele perde sempre, por maior seriedade que seja. Entro no pronunciamento. Algumas pessoas estranham que na minha vida política, praticamente não entrei muitas vezes em pronunciamento voltado à ética e voltado ao sentimento de fé, de compreensão. Dessa vez tenha insistido, e venho insistindo, nas questões da ética e da política. Talvez, senhor presidente, chegado aos 83 anos,
E olha, lá no ginásio do Carmo, em Caxias do Sul, com 14 anos, um coloninho que nem eu, de calça curta, fundava o Grêmio Estudantil do Carmo, porque li no jornal Eco dos laçalistas, que nos colégios grandes eles já tinham criado. E não parei mais nesse debate, nessa discussão que venho vindo até agora. Mas agora, ao final da vida política e ao natural, me aproximando do final da vida física, nos meus 83 anos, eu acho que tem algumas coisas que eu considero importantes. E tenho falado, e tenho sendo chamado, e tenho ido a reuniões que nunca tinha ido antes. Reuniões de católicos, reuniões de protestantes, reuniões de evangélicos, reuniões de professores, reuniões de líderes sindicais, enfim, reuniões de vários segmentos que não tem nada de política partidária, mas que tem que discutir a nossa sociedade. Vossa Excelência, senador Cristóvão, é o maior exemplo que eu vejo nisso, quando o esforço emocionante para fazer com que toda a sociedade se interesse pela saúde, de um modo especial se interesse pela educação, essa convocação que Vossa Excelência faz, e essas viagens que Vossa Excelência faz, sem nenhum cunho político de interesse futuro nenhum, mas apenas de levar lá no interior do Rio Grande ou no interior do Nordeste essa causa, que, como diz Vossa Excelência, só haverá de ir adiante quando a nossa sociedade aceitar e entender que é ela que deve conduzir e nós atrás dela. Uma palestra recente que me surpreendeu o convite por um conselho de pastores evangélicos no Rio Grande do Sul. Fui convidado para debater com eles ética e política e também cristianismo. Eu me senti muito honrado em participar do encontro que tinha como meta discutir essas matérias, com pessoas com as quais eu não tinha maior intimidade. Na palestra eu disse: aqueles mestres, muitos pastores, eu disse que tinha muito orgulho em dizer que essas 3 palavras, para as quais eles me convidavam de falar, cristianismo, ética e política, sempre estiveram no centro da minha existência. Desde jovem, desde os bancos escolares, sou alguém que eu não sei porquê, mas sempre tive vocação pela política. Eu entendo como política a luta que se dá no interior de uma sociedade, tendo como objetivo alcançar o bem-estar da maioria da população. E todo o avanço social e todo o avanço econômico resulta de um debate político, de uma votação em algum parlamento. A minha vida está ligada indissocialmente
atividade parlamentar. Alcancei meu primeiro mandato eleitoral com 20 e poucos anos, quando me elegi vereador na nossa Caxias. Depois passei 16 anos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Passados os primeiros 4 anos, insistiu meus colegas que eu devia vir para Brasília. Mas com a vinda da ditadura, eu que cheguei na Assembleia um guri, vindo do governo Juscelino, e tendo uma atuação na vida estudantil emocionante, como eu vejo com saudade o que foi a minha vida estudantil, com a figura de Juscelino na presidência, com um país de liberdade, de debate, de discussões, de crescimento, de avanço. Quando eu vi um ano ali chegado, veio a Revolução. E no Rio Grande do Sul foi uma limpeza geral. Caçaram, prenderam, mataram. Gerações foram afastadas da política. Terminei eu, um guri de primeiro mandato, de segundo ano de desempenho, chefe do partido. É o que tinha sobrado. Sobrado no sentido até de que ninguém queria. Nossa, era tão violento. E nós, do velho PTB do Rio Grande do Sul, que tinha história, que tinha biografia, Getúlio, Vargas, Pasqualini, tanta gente, Jango, a hora era muito difícil. E eu tive que ficar. Fiquei. Infelizmente, quando Brizola voltou, a minha tese era nós nos unirmos, nos darmos as mãos para fazer um grande movimento de resistência, de convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, de uma reorganização da vida partidária. Um acordo feito com o senhor Golbery foi no sentido, como a AENA já estava esvaziada, desmoralizada, ridicularizada, foi fazer um pluripartidarismo falso. E o Brizola concordou para fundar o seu PTB, que depois lhe tiraram, e ele criou o PDT. Por essas razões, eu tive que ficar no Rio Grande. Tive que ficar ali mais tempo do que necessário. Embora nesses 16 anos de deputado estadual, metade dos dias eu passei aqui em Brasília. Aqui em Brasília. Com o doutor Ulisses, com o Teotônio, com o Tancredo. Pela importância do nosso MDB do Rio Grande do Sul. E com a importância do nosso trabalho. Mas lá fiquei 16 anos. E agora estou aqui no Senado. Cheguei aqui em 1979, eleito em 78. 4 anos de governador, um período de ministro da Agricultura e o resto aqui nessa casa. Ao longo desse tempo eu aprendi a conhecer a importância do Legislativo. O Parlamento é o local... Senador Pedro Simão, onde me permita, antes que o tempo de visita concluiu, alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Integrada de Alcântara Machado, Faculdade de Arte Alcântara Machado. Vocês estão se retirando, mas pode saber que vocês estão ouvindo aqui um senador que é um ícone para todos nós. Levem para a sua cidade que vocês estiverem em Brasília e assistiram um discurso do senador Pedro Simão, assistido pelo ex-governador Cristóvão Buarque. Simão, que também foi governador, e esse negro operário na presidenta, senador Pedro Simão.
Sejam bem-vindos, bom retorno. Vocês não calculam como é bom vocês estarem aí. Manga de camisa, saem pela porta que entraram. Se tem um guarda, vocês podem olhar, virar a cara para ele. Não tem nenhum perigo. Essa é a democracia. Mas pergunte para o pai de vocês como foi difícil mantê-la. Como era difícil na ocasião onde eles estavam aqui. Daqui a pouco desapareceu e a gente levava um tempão para descobrir. E feliz se a gente os encontrava vivo. Um abraço, irmãos. O parlamento é o local onde são discutidas diferentes visões econômicas, sociais e políticas de como deve ser uma nação. O parlamento é um campo de batalha no qual as únicas armas empregadas, ou que deveriam ser empregadas, é a palavra e o voto. Como todo processo efetivo na vida de um país decorre da luta política, é óbvio que não pode haver progresso em uma ditadura. Depois dessa confissão de fé na política, analiso a questão sempre polêmica da junção da ética com a política. Frequentemente as pessoas me questionam: será que ética combina com política? Eu respondo que sim. Minha vida pública até aqui tem sido uma luta incessante para que no Brasil se consiga compatibilizar uma administração pública com decência e com dignidade. É uma luta dura, eu sei, mas nunca me senti só. Estamos aqui, ali está o Cristóvão, ali está o Paim, e tantos quantos temos que têm esse mesmo ideal. Vossa Excelência com lutas constantes e permanentes, e a gente sabe disso, inclusive às vezes com uma organização partidária. E Vossa Excelência consegue manter os seus compromissos com a ética e com a política. Vossa Excelência, senador Cristóvão, mudou de partido. Vossa Excelência que era um daqueles que dentro do PT levavam o mundo a acreditar que aquela gente organizada por Dom Evaristo, que tinha caminhado daquela caminhada e que vinham para um mundo novo, olhando para Vossa Excelência, olhando para o Frei Beto e tantos outros, não havia dúvida nenhuma de que era um mundo novo. Eu sofri muito com a saída de Vossa Excelência do PT. Eu sofri muito com a saída de Frei Beto. E não vamos citar aqui tantas e tantas pessoas que deviam estar lá e não estão. Mas Vossa Excelência saiu para ficar com o seu princípio da ética, da dignidade dentro da política. Eu garanto que é um grande número de brasileiros para que se acabe com a corrupção e se mantenha essa linha da ética e da dignidade. É bom esclarecer que as pessoas decentes são das mais diferentes orientações religiosas, das mais diferentes agremiações partidárias e das mais diferentes profissões. Não dá para dizer que advogado é mais ou é menos,
que católico é mais ou menos do que cristão, não dá para dizer que o partido A é mais ou menos que o partido B. A divisão partidária no Brasil é tão anárquica, é tão sem conteúdo, é tão sem profundidade. Se nós quiséssemos nos reunir, o chamado ético ir para um lugar ou para outro lugar, escolher um lugar, esse não dá para dizer. Porque todos têm o ótimo e todos têm o péssimo. Mas em todos tem uma grande maioria de dignos, de éticos e de moralistas. Por isso é interessante dizer, a decência não é monopólio de um grupo político, como apregoam alguns. E agora, quando se antecipa uma eleição presidencial, fora de hora, chega a ser ridículo. Quando a gente vê os debates do candidato A com o candidato B, do partido A com o partido P, quem é o dono da ética ou quem é o dono da dignidade? Até porque, com todo respeito, para mim, eu não vejo nada tão parecido com o PSDB do Fernando Henrique na presidência, com o PT do Lula na presidência. Sinceramente, eu não vejo diferenças, eu não vejo interrogações, eu não vejo coisa nenhuma. Que para mim é a mesma linha, é o mesmo estilo e a mesma força. Eu tenho o maior respeito pelo Lula, pela Dilma, como tenho o maior respeito pelo Fernando Henrique e pelo Serra. Nas qualidades e nos equívocos dos governos que ambos praticaram. Eu não vejo nenhum lado nem o outro pegar a bandeira e levantar, essa é minha, não é tua, PSDB. Ou o PT, ou o PSDB levantar a bandeira e dizer, essa bandeira é minha, não é tua, do PT. Porque fizeram a mesma coisa. Do mesmo jeito. Da mesma forma. Inclusive no relacionamento com o Congresso Nacional. Inclusive naquilo que é a grande tese de, com 20, 30 partidos políticos, partidos sem ideia, sem conteúdo, sem nada, ter que conviver, ter que encontrar uma fórmula de andar, de marchar, de ir junto. Essa forma seja o é dando que se recebe. Foi assim no governo de Fernando Henrique, foi assim no governo Lula, e está indo para isso no governo do atual presidente. Meu amigo, me desculpe, pode ser até pecado o que eu vou dizer. Não foi assim no governo Itamar. Presidi, fui líder do governo Itamar durante 2 anos e não sei quantos meses nessa casa. No governo Itamar não existiu é dando que se recebe. A lei talvez mais importante dos 35 anos que eu estou nessa casa, a lei mais positiva, mais concreta, foi a lei que criou o Plano Real. Foi corajosa, foi inteligente, foi competente. Diferente do plano cruzado, independente do cruzado novo, independente do senhor presidente Collor, o seu projeto, o Plano Real foi feito com medida, com cautela, foi feito nesta casa, não por medida provisória, foi debatido nesta casa
Os ministros vieram várias vezes e mudaram várias vezes para ser aprovado. Não teve um emprego, uma emenda, nada que um deputado ou senador tenha dito para votar, eu fiz isso ou eu fiz aquilo. Isso é importante salientar. O governo Itamar Franco, para ele a governabilidade não significava troca-troca. Convidou a ministra Erundina do PT, que para aceitar teve que sair do PT, porque o PT jogava contra o governo do Fernando Itamar, era contra o real, não esperava que o real desse certo, votou contra. Mas o governo foi heterogêneo. Se ocupou de todos. Eu diria que os brasileiros éticos são aqueles que colocam os interesses nacionais acima dos seus sonhos individuais. Eu, Pedro Simão, sou um inexpressivo discípulo de Alberto Pasqualini, um dos mais destacados sociólogos políticos na história desse país. Teórico do trabalhismo brasileiro. Pasqualini tinha a justiça social e a ética como metas principais de seu trabalho político. Sempre trabalhei nessa mesma linha. E pela firmeza dos princípios de Pasqualini, pela sua dignidade, pela sua retidão, ganhou para o Senado. Mas perdeu 2 vezes para o governo do Estado. Os acordos, os arreglos feitos, inclusive candidato pelo PTB, quando Getúlio era candidato a presidente da República, ele é governador. E desculpe, doutor Getúlio, mas o Getúlio apoiou mais o candidato do PSD, Jubim, do que o candidato do PTB, Pasqualini. E tinha um medo do Pasqualini. Esse Pasqualini pode ser comunista, não sei o quê. Tinha o medo da ideia social. Tinha o medo da dignidade, do caráter, da firmeza do Pasqualini. Lá adiante, quando ele foi candidato novamente a governador, o boicote foi total. O boicote foi total. E ele não ganhou. As suas ideias estão aí. Eu sou responsável por 4 volumes que a Biblioteca do Congresso, a Gráfica do Senado aprovou, votou, escreveu, publicou e distribuiu. Das ideias de um homem que ainda não são nacionais, queridos aí. Porque, infelizmente, poucos têm a coragem de debatê-las. Está aí um nome, meu querido Cristóvão, que Vossa Excelência, não sei se já leu, mas devia ler mais. Eu vou lhe dar cópia de tudo, para Vossa Excelência ver o impressionante na personalidade do Pasqualini. Em 1937, com a intervenção, ele foi parar na Secretaria da Justiça do Rio Grande do Sul. E lá ele bateu na mesa: aqui não tem censura. E o governador dizia: como é que é? Como é não? Pode publicar o que publica. Porque não admite censura. Por isso não cresceu. Aqui defendeu com profundidade o BNDES, o Banco do Brasil, a Petrobras, as grandes ideias sociais.
mas na política não teve vez. Brizola, Jango, outras pessoas com a malícia e com o jeitinho brasileiro passaram adiante um homem com ética, com seriedade, que dizia as coisas que eram e como deviam ser, não aquilo que precisava dizer para ganhar o voto. Embora o número de bons políticos seja maior do que se imagina, o povo brasileiro tem uma má impressão dos que exercem a vida pública. E cá entre nós, o povo brasileiro tem razão. A verdade é que nos últimos anos assistimos uma quase interminável série de escândalos no meio político. E, lamentavelmente, muito desses escândalos referem à malversação do dinheiro público. É forte a sensação de que em nosso país reina a impunidade total para os que cometem crimes contra a administração política, contra a administração pública, especialmente aqueles que ocupam os cargos mais elevados. Frequentemente, a população brasileira se sente abandonada, impotente, desiludida diante das denúncias da imprensa. É por isso que eu digo e repito na tribuna do Senado: o povo brasileiro deve vigiar de perto os homens públicos brasileiros. O povo deve cobrar dos políticos que lutem para pôr fim às mazelas sociais, que nos infelicitam e envergonham. O povo deve exigir dos seus representantes que se mantenham longe das más práticas políticas, a troca de favores, as negociações escusas, a corrupção, o compadrio, o clientelismo. Em suma, o cidadão brasileiro deve pedir aos seus homens públicos que sejam éticos. Eu sempre achei, na minha, talvez, ingenuidade, que seria importante unir a atuação política ao pensamento cristão. Em outras palavras, levar adiante uma atuação política levando em conta os valores do Evangelho. Quando analisamos em conjunto esse tema, política, ética e cristianismo, chegamos ao cerne desse nosso tempo, de tantas e tão profundas dificuldades para o ser humano. São muitos grandes problemas universais que nos angustiam. Eu destaco, por exemplo, o aparente declínio da religiosidade, paralelamente ao avanço do egoísmo, do ateísmo e do consumismo. Ressalto ainda a fome, a miséria e a falta de perspectiva de ascensão social para uma vasta fatia da espécie humana. Vivemos hoje num mundo assolado pelo materialismo vulgar, pela pobreza espiritual, pelo individualismo e pela indiferença aos mais pobres, pelo consumismo desenfreado e pela ganância. A situação é dramática, mas eu acho que os políticos cristãos devem trabalhar para mudar esse quadro. Os políticos devem atuar com os olhos voltados para a caridade e para a solidariedade. O acúmulo de 2000 anos de história desenvolveu nos cristãos um olhar mais aguçado para perceber as contradições do mundo. O cristianismo produziu nesses 20 séculos
um verdadeiro manancial de ensinamentos em defesa da dignidade da pessoa humana. Vivemos hoje uma vida muito movimentada. O mundo exige de nós que nos mantenhamos em agitação o tempo todo. Nunca estamos sós. Há sempre um computador, uma televisão, um rádio, um aparelho de som por perto. Seja em nossa casa, seja no ambiente de trabalho, não temos mais o silêncio necessário ao recolhimento reflexivo, ao recolhimento que dá fruto. Essa reflexão espiritual deverá resultar, é claro, numa prática mais intensa, numa dedicação maior ao trabalho pelos nossos irmãos mais necessitados. Proponho agora refletirmos sobre os valores como caridade e solidariedade. Nós cristãos somos movidos pelo amor ao próximo. Nós cristãos vivemos para partilhar e compartilhar nossas experiências, nossos conhecimentos e nossos bens. Pode-se dizer, portanto, que o cristão é levado desde o início de sua formação a buscar o bem comum. Queremos buscar uma vida melhor, sim, mas que seja uma vida melhor para todos. Os cristãos têm que ser cidadãos participantes, interessados em que a vida seja melhor ou menos sofrida para todos os que o cercam, na nossa cidade, no nosso universo. Os cristãos devem ser solidários. O que é solidariedade? Nada mais do que é o princípio da partilha. O ser solidário é justamente o contrário do ser indiferente. Ele se preocupa pelos que sofrem. E mais do que isso, trabalha para que eles sejam amenizados os males. A solidariedade e a caridade são os traços diferenciados do cristão. Apresentei uma proposta aceita pela mesa do Senado levar uma representação na jornada da juventude. E não sei, o presidente Renan e a sua assessoria da mesa estão tomando providências. Se possível, ter alguns minutos com o Papa no Rio de Janeiro. É que eu sou um homem que se emocionou com o nosso Papa. Eu vinha angustiado. Na expectativa do que iria acontecer, naquilo que a gente sabia que estava a caminho, na sucessão do Papa Bento XVI. Acho que Sua Reverendíssima teve um gesto de grandeza muito grande ao renunciar. E eu me emociono quando vejo na televisão, pela primeira vez, 2 papas juntos. Francisco, em pleno exercício, e Bento XVI, o Papa Emérito. Bento XVI fazendo o que disse que faria. Uma vida solitária, meditando, rezando e torcendo para que o seu sucessor vá bem.
confesso que desde que saiu a notícia do Papa Francisco até agora, venho tendo emoções acumuladas na sua seriedade, na sua humildade, na sua maneira de ser. Coisa simples. Ele já para pagar a despesa lá da hospedagem. Ele já papa olhar. Nunca tinha visto, nunca se tinha comentado os aposentos do Papa no Vaticano. O máximo que a gente via era o Papa na janela. Aí sai a notícia de que o Papa Francisco tinha olhado os aposentos a ele reservados e tinha dito, mas isso aqui é um condomínio, e pedido que fosse reservado uma parte muito menor para ele. E continua lá, praticamente no hotel destinado aos cardeais quando estão em Brasília, em Roma, no Vaticano. A escolha do nome de Francisco, quando o cardeal brasileiro, confirmada a sua indicação, bateu nas costas e disse, não esqueça dos pobres. E naquele momento ele escolheu o nome Francisco. Ele contou isso na sua primeira fala, quando lhe perguntaram qual o nome, ele disse, o cardeal brasileiro, quando ficou esclarecido que o nome seria o meu, bateu nas minhas costas e disse, não esqueça dos pobres. E eu escolhi o nome de Francisco. Acho os precedentes que se falam dele, essas páginas amarelas da Veja, do ilustre representante chefe do judaísmo em Belo Horizonte, dizendo que ele é o maior amigo do Papa. Antes, quando ele era padre ou bispo em Buenos Aires, a convivência que eles tinham, andando de ônibus ou de metrô, e as conversas que ele tinha sobre o que pensavam na humanidade, me levam a acreditar que nós tenhamos, talvez, a oportunidade de ter um fato novo. Eu não sei, mas essa coincidência a mim emociona. O encontro da mocidade do mundo inteiro, no Rio de Janeiro, com o Papa Francisco. Eu creio que alguma coisa de nova haverá de acontecer. Eu creio. Eu tenho dito que o mundo nunca teve tão vazio de grandes líderes, de grandes nomes como atualmente. O Obama, que eu tinha uma esperança tão grande, acho que é um grande nome, mas a política dos americanos, o Congresso Nacional não tem deixado ele avançar como deveria. Então, a sua palavra, a sua orientação, o seu estilo, nesses quase 5 anos de mandato,
ter sido longe do que a gente imaginava, da sua pregação da primeira campanha. Embora tenha que se fazer justiça, que o que ele prometeu com relação à saúde, ele fez dentro do possível. O negócio da penitenciária de Cuba, ele está tentando fazer e o Congresso é que não deixa. Mas ele não conseguiu se firmar. A França, meu Deus, onde é que está De Gaulle, onde é que está Mitterrand? A Inglaterra, meu Deus, pelo menos o líder, primeiro-ministro, é um pouquinho melhor do que aquele outro trabalhista que era quase que um cachorrinho do americano. A Alemanha, pelo menos, é uma líder que pensa, que fala, que impõe, mas sem grandeza. A Itália, coitada da Itália. Aquele primeiro-ministro que ainda diz que foi o melhor primeiro-ministro da história. A Rússia, eu até sou sincero em dizer que respeito a figura daquele primeiro-ministro, hoje presidente e outra hora primeiro-ministro, que me parece uma figura. A Rússia teve uma transformação que ela acabou com a União Soviética, mas não teve a competência de conduzir como a China conduz. E está vivendo horas difíceis e amargas, onde hoje os maiores capitalistas do mundo eram aqueles que eram os chefes do Partido Comunista, que nas privatizações ficaram com os grandes capitais na Rússia. A China, nem sei o que dizer. Japão também não. América Latina, ainda vejo na nossa presidente a que me merece mais respeito. A África, meu Deus, quão longe do Mandela estão os atuais dirigentes. Então nós estamos vivendo um momento. Isso que está acontecendo na Síria não dá para entender. Não é nenhuma disputa, vamos fazer justiça. A culpa não é da Rússia, nem da China, nem dos Estados Unidos, nem de Israel. É uma briga interna lá dos caras. Mas a ONU e essas nações e o Conselho de Segurança não têm autoridade de parar. Não têm condições de parar 80 mil mortos na estupidez de uma guerra civil, que o motivo é um ditador, filho de outro ditador, que inferniza a vida da Síria. Mas não tem. Nem nos palestinos, que tinham um vulto, que era uma liderança enorme, nem em Israel, de grandes nomes no passado. O mundo vive uma hora de uma tremenda falta de liderança. Por isso eu vejo que essa reunião do Rio de Janeiro, o Papa pode iniciar uma movimentação. E essa movimentação, por mais importante que seja, não é no sentido de aumentar o número de cristãos, que também é importante. Não é no sentido de se preocupar que o catolicismo está diminuindo na Europa, no Brasil e por aí afora, que também é importante. Mas eu acho que não tem uma segunda pessoa em condições de realmente falar e tentar reunir aquilo que talvez, quando terminou a Grande Guerra, o Churchill, com Stalin e com o Roosevelt, o Churchill propôs que se convidasse também o Papa para fazer parte.
na reunião para discutir o pós-guerra. E o Stalin teria perguntado: mas quantas divisões tem o Papa? O que ele representa? Realmente, hoje até mais do que naquela época, o Papa representa menos do que naquela época sobre a realidade de poder na humanidade. Mas seria importante que se iniciasse esse movimento e que o Papa pudesse iniciar, pudesse do Rio, no meio dessa convocação, solicitar uma reunião das grandes lideranças do mundo. Pudesse discutir, numa hora em que, cá entre nós, hoje, a ONU é uma entidade de mentirinha. A ONU vai dizer que a ONU não vale nada. A ONU é que nem o Senado. Não vota nada, não vale nada, não representa nada. O que vale é o Conselho de Segurança. E lá no Conselho de Segurança o que vale são as nações cativas, permanentes, que estão lá o tempo todo. França, Inglaterra, Rússia, China, Estados Unidos. Esses têm o poder de veto. E esses é que podem decidir o que é e o que não é. Esses é que desmoralizam o Congresso, a Assembleia Geral das Nações Unidas. A Assembleia Geral das Nações Unidas já aprovou com uma imensa maioria que a Palestina se integre na ONU e seja considerada uma nação. Mas como o Conselho ainda não aprovou, não vale nada. Ela pode entrar, assistir, sentada, na expectativa de que pode ser, mas não é. Mas a imensa maioria da Assembleia diz que é. Mas o Conselho de Segurança, a minoria do Conselho de Segurança, mas a minoria são dos 5 que têm o direito a veto, um dizendo que não, um dizendo não, não pode pertencer. Então nós vivemos um momento, mudou. A Guerra Fria, o mundo inteiro ficava naquela expectativa entre o presidente americano e o presidente russo. O telefone vermelho entre os dois. Os dois tinham um telefone direto de um para o outro. E qualquer coisa, um avisava o outro. É o que aconteceu em Cuba. Quando Cuba levou os foguetes, quando a Rússia enviou os foguetes para Cuba, e o mundo ficou naquela expectativa, e o americano se preparou para o ataque, houve um telefonema. E a Rússia concordou em retirar. E retirou os foguetes e não houve nada. Essa era a linguagem. A linguagem do mundo era entre um telefone vermelho que quem podia usar era o presidente russo e o presidente americano. A humanidade inteira ficava assistindo. Falava, gritava, etc. e tal, mas era por aí. Hoje não tem mais a Guerra Fria. Caiu o Muro de Berlim, desapareceu a União Soviética, a Rússia não tem mais aquele poderio, aquela força, aquela autoridade que ela tinha no mundo. E, de certa forma, pode-se dizer que ela foi substituída pela China. A China, que de uma forma diferente,
Eu não consigo entender porque a China era um comunismo muito mais duro do que o russo. Era um regime muito mais fechado do que o russo. Como é que o russo se esvaziou e a China consegue viver? Quando eu estive em Hong Kong, eu fiquei impressionado. Porque em Hong Kong, a embaixada da China funcionava como se fosse o governo da China. A empresa de aviação aérea chinesa funcionava como se fosse o Ministério das Relações Exteriores da China. E já naquela época, ali, do outro lado da ponte que saía de Hong Kong rumo ao continente da Rússia, ali era território chinês, mas já se permitia que as fábricas capitalistas que tinham sede, que estavam em Hong Kong, como não tinham mais como se expandir, podiam se expandir no território da China. Lá na China. E lá na China era capitalismo. Eles obedeciam as regras do capitalismo. Não recolhiam imposto, e não tinham as proibições, e não tinham nada. E assim a China foi indo. Em Macau, território português que passou 100 anos, passou para a China. Em Macau, se transformou uma terra de jogo, uma miniatura do que tem nos Estados Unidos. Não com tanta suntuosidade, mas era um território em plena China, onde o jogo era aberto e se funcionava às mil maravilhas. E a China está aí, ocupando uma posição, dialogando. A Europa é engraçada. Não sei se você pensa que nem eu, senador Cristóvão, mas a Europa no século passado 2 vezes ficou na posição econômica, política, militar mais forte do mundo. E suportou 2 guerras. 2 guerras que estavam praticamente ganhas e perdeu as 2. E foi esfacelada. E agora, no 3º século, 3º milênio, sem guerra, sem nada, não faz parte do Conselho da ONU de Segurança, não tem força nesse sentido, nem exército, nem coisa nenhuma. No entanto, hoje, quem manda nos Estados Unidos, na Europa, é a Alemanha. Quem dita as normas, nunca o Hitler, berrando daquele jeito, falando e batendo na mesa, teve tanta expressão e ação como tem a primeira-ministra da Alemanha, hoje, onde todos obedecem e todos têm medo. Interessante essa posição da Alemanha. Com a Inglaterra lá louca de raiva, mas a Inglaterra com sua humilhação, digamos assim, aos Estados Unidos, de não ter uma política própria, com alguma ideia própria dela, a Inglaterra vai sendo apenas repetitiva do americano. A Inglaterra não tem a simpatia nem da França, nem da Itália, nem de ninguém. E todo mundo, apesar das restrições, tem que reconhecer que quem dita as normas, quem orienta, é a primeira-ministra alemã. Então, nesse mundo que não dá para se esperar, passa pela cabeça de alguém, não, agora no mês que vem, o Obama, o chefão da Rússia, Putin, a Alemanha, China, vão se reunir e vão fazer qualquer coisa de bom e de útil, acima do bem e do mal, acima do comunismo ou do capitalismo, acima da China ou dos Estados Unidos. Bom para a humanidade. Não passa pela cabeça de ninguém fazer isso.
É aí que eu quero chegar. Pessoas como Vossa Excelência, senador Cristóvão, a gente devia fazer um movimento nesse sentido. Hoje, pelo menos hoje, amanhã, maio, junho e julho, eu acho que um momento onde algo pode ser iniciado nesse sentido é a presença do Papa na reunião com a mocidade do mundo inteiro. É por isso que eu acredito, eu espero, eu tenho a convicção, e por isso eu tenho a esperança, não sei se teremos chance, de que haja 2 minutos para o Papa receber a comissão do Senado. Senador Pedro, permita respondendo a Vossa Excelência. Eu ia responder no final, mas antes do parte, o senador, presidente da Casa, senador Renan Calheiros, diz que a comissão já está pronta e Vossa Excelência é o número 1 dessa comissão. A comissão vai ao Papa e o Papa vai receber. O Papa vai receber? Vai receber. Eu ainda não sabia. Se Vossa Excelência quiser, eu digo aqui. Claro, vai ser cabeçada pelo senador Renan Calheiros, em seguida, senador Pedro Simon, Vital do Rego, Francisco Dornelles, Lidbergo Farias, Rubem Figueiró, Cícero Lucena, Paulo Paim e Inácio Arruda. Pois está com Vossa Excelência com o Papa. Falta botar o Cristóvão. É que essa é a relação que eu recebi aqui. Mas eu fico feliz, porque vejo com muita humildade. Mas acho que a minha intuição me diz que pode nascer algo de uma grande ideia que começa no Rio de Janeiro e o mundo aceite. Eu peço primeiro obrigado, em segundo lugar desculpa por eu ter me alongado, Sr. Presidente. E dou a parte com muito carinho ao meu amigo Cristóvão. Eu presidindo, o seu tempo não tem limite. Senador Cristóvão com a palavra. Senador Pedro Simon, o senhor falou aí em recolhimento e reflexão. Eu fiquei aqui no meu canto, recolhido, refletindo, e é impossível dar uma parte com toda a dimensão do seu discurso. Por isso eu escolhi alguns pontos. O primeiro é a ideia do Francisco. Mas não o Francisco nome próprio, o Francisco é adjetivo. Quem é Francisco? Pela escolha de um comportamento que a gente sabe que é estar ao lado dos pobres. Cada político devia ser um Francisco. Mas a gente está mais para Rockefeller ou para Ike Batista do que para Francisco. Nós estamos muito mais orientados, eu nem falo em termos só de privilégio, mas para a ideia de riqueza, até com a promessa de riqueza para todos, essa demagogia, do que mesmo para a ideia de um mundo que o senhor definiu como cristão, onde o amor ao próximo prevaleça sobre a ideia de quem é mais rico, aonde o bem-estar prevaleça sobre a ideia do progresso. Então, trazer aqui a figura do, em nome próprio, Francisco, o Papa, é muito oportuno, para a gente lembrar que está precisando de mais Franciscos no mundo, e sobretudo na política. Como o senhor falou, a política tem que estar junto da ética. E a ética que a gente precisa é uma ética mais para Francisco do que para Rockefeller. Só que essa ética vai exigir uma postura nossa muito radical, de ruptura com o próprio modelo civilizatório. Eu não falo econômico entre socialismo e capitalismo. Romper com a história do progresso até aqui. Porque nesses 250 anos, o progresso, ele tem sido ao mesmo tempo um conto de fadas e um conto de terror. Ele é um conto de fadas no que se refere à saúde, por exemplo, no que se refere aí à lua, no que se refere ao conforto que nós temos. Eu falo a humanidade inteira, embora mal dividida. Mas é um conto de terror, pela destruição ao meio ambiente, pela desigualdade. Saúde, um avanço fenomenal, mas alguns continuam com a saúde do século XIX.
Então, nós estamos no momento que precisamos escolher se o progresso vai ser um conto de fadas ou se vai ser um conto de terror. Aquilo que o senhor falou, se China, Estados Unidos e etc. se juntassem e pensassem não em termos de cada país, mas em termos do futuro da humanidade, a gente poderia encontrar um caminho. Só que não vai encontrar esse caminho se não mudar o propósito do progresso. Aí entra o Papa. O Papa tem menos compromisso com eleitores, ou não tem compromisso com eleitores, melhor. Ele não tem compromisso nem mesmo com esse mundo. Ele tem compromisso com um mundo até muito mais distante. Poderia ser a pessoa para levantar uma bandeira alternativa, de um progresso alternativo, que nossos chefes de Estado não conseguem, porque estão presos, inclusive, ao voto. E sem o voto é ditadura. O Papa nem é ditadura, nem tem voto, nem precisa de voto. Aí o outro ponto que mostra isso no Brasil. O senhor falou como são parecidos PT e PSDB. Não só esses dois, todos somos parecidos. E desde Itamar, não é partido de Fernando Henrique Cardoso. Uma das grandes coisas desses últimos 20 anos no Brasil foi a permanência do mesmo governo. Com o nome de Itamar, com o nome de Lula, com o nome de Fernando Henrique, com o nome da Dilma, mas o mesmo conceito. O respeito à democracia, mas uma democracia sem vergonha, vamos chamar assim. O respeito à estabilidade monetária, mas um respeito que está ameaçado. O uso da generosidade da Bolsa Família, que começa com Fernando Henrique, mas é uma generosidade insuficiente, que dá R$70, chega até um pouco mais em alguns casos, mas não dá escola, não dá saúde, não dá emprego, não dá cultura. E a busca de um crescimento superado, um crescimento econômico que é depredador da natureza, como agora. Nós estamos para aprovar aqui no plenário a possibilidade de, na região amazônica, poder plantar álcool, cana, para produzir álcool. E o modelo concentrador, porque o modelo econômico ele é concentrador por sua definição. Um modelo econômico que baseia seu sucesso na produção de automóveis, ele é concentrador, porque precisa ajudar alguns a comprarem auto. E não a comprar comida, não a ter escola, não a ter saúde. Por isso foi o mesmo modelo, só que está se esgotando. Está se esgotando na Europa, esgotando nos Estados Unidos, está se esgotando no Brasil. A gente talvez adie um pouco mais, porque como a gente não chegou ao nível deles, a gente ainda tem um pouco para avançar. Mas está se esgotando. E aí a gente talvez precise de um Papa nosso. Talvez a gente precise de um Francisco no Brasil. Não basta procurar só um Francisco do mundo, precisa de um Francisco no Brasil. E esse Francisco não vai ser uma pessoa, teria que ser um projeto construído por pessoas, no plural. Essa devia ser a tarefa da gente. Se é difícil colocar China, Estados Unidos, líderes, para buscar um projeto para a humanidade, por que é tão difícil por cada um de nós aqui buscando um projeto para o Brasil? Claro, alguns não vão querer porque têm interesses pessoais no que está aí. Ou seja, mesmo essa parte do terror beneficia eles também. Então não estão ligando para encontrar alternativa. Mas alguns aqui deveríamos encontrar uma alternativa. Esse talvez seja o seu desafio. Até porque o mais próximo de Francisco aqui é o senhor, que explicitou sua opção de franciscano, que se preocupou em ir ao Papa, que teve essa delicadeza. Então, talvez caiba ao senhor esse papel de começar a ajudar esse grupo aqui a construir uma ideia nova de progresso. Não é de retomar o progresso. Esse progresso que está aí, ele é uma parte conto de terror. Não, temos que borrar essa parte, a parte de aumento da desigualdade, a parte de depredação da natureza, a parte da inviabilidade de continuar, porque tudo que faz gera problemas. Eu acho que talvez o senhor poderia assumir um pouco o papel de nosso Francisco. E quem sabe sua visita ao Papa Francisco não ajude a inspirá-lo nessa missão, que a gente precisa de alguém que faça, não para ser sozinho, mas para liderar uns francisquinhos que juntos com um Francisco queira ter um projeto novo para o Brasil. Essa
eu diria, o senhor falou em recolhimento, em reflexão, é a reflexão que eu fiz enquanto o senhor falava. Eu espero que ela não seja apenas uma reflexão vazia, mas que seja, sim, uma convocação para que o senhor nos ajude a procurar um caminho para um novo progresso no Brasil. Eu disse que faltava o senador Cristóvão, agora está completo. Vossa Excelência foi de uma felicidade total e acho que a profundidade da manifestação de Vossa Excelência, nós, inclusive, temos que reunir e discutir, e principalmente tê-lo conosco onde quer que seja. Muito obrigado, Vossa Excelência. Acho que Vossa Excelência foi muito feliz e muito objetivo, dentro de uma realidade que está aí. Não importa a gente pensar de um jeito ou pensar do outro. O mundo que está aí é esse aí. E alguma coisa de útil que pode ser feito com chance de dar certo é essa que a gente está propondo. Eu agradeço. E agradeço a Vossa Excelência pela generosidade do meu tempo. Obrigado.